Todos me ouvem? Me deem um ok aqui no chat, se todo mundo me ouve e me vê. Sim, Jane, Natália. Massa. Que bom que estamos juntos aqui. Eu sou Maurício Lima e sejam bem-vindos às Arqueologias do Futuro, projeto do Museu dos Meninos, realizado pela Lei Emergencial Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura e Governo Federal. Hoje estamos tendo a honra de realizar essa live em parceria com o Colégio Estadual Irmã Cecília Jardim, em Petrópolis. E é muito importante para a gente fazer esse encontro com as instituições de ensino do Rio de Janeiro, valorizando o ensino público e gratuito. Queremos agradecer imensamente a parceria e a articulação do professor Luiz de Mello e a toda a equipe da escola. Muito obrigado. Novamente um bom dia, caminhos abertos, laroyê e axé. Nós todos estamos vivendo sob uma pandemia. E é só por isso que a gente está aqui, fazendo esse encontro mediado pelas telas. Essa é uma situação de exceção e cheia de incertezas, onde muitas vezes não sabemos o que fazer. E por não saber o que eu posso fazer nesse momento, eu criei esse encontro aqui para que juntos a gente possa escurecer as ideias e imaginar futuros impossíveis para esse mundo que precisa começar agora. E para isso, hoje, na nossa live, eu tenho a honra de convidar Soninha Maracanã. Seja bem-vinda ao Museu dos Meninos, Soninha. Olá, bom dia. Bom dia. A gente ainda não te vê. Tá, vamos lá. Oi, Oi, agora sim. bom dia. Bom dia, Soninha. É um Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. obrigado você por ter topado esse encontro. Soninha Maracanã é atriz, performer, produtora cultural e professora de dança afro. Soninha também é candomblessista, cheia de axé e gestora da RANE, Raiz Negra, a primeira casa de cultura afro-brasileira de Petrópolis. E na cidade é reconhecida também pelo seu trabalho como destaque das escolas de samba. Soninha também trabalhou com a cultura afro durante 10 anos no Japão e hoje em dia ela também tem atuado junto ao coletivo teatral negro Denegrindo. E eles estão em cartaz no YouTube com a peça A Mulher Maracanã. Essa mulher que é realmente um estádio que carrega multidões junto com ela. Soninha, eu falei tudo. Você quer complementar alguma coisa da sua biografia? Nada, né? Embora, como toda mulher preta, né? Nosso currículo é muito grande, né? Uhum. É mãe, lavadeira, costureira, a gente é de tudo um pouco, né? Quando a mulher é negra, ela tem várias, o currículo dela acrescenta muitas outras coisas, né? Mas está perfeito, obrigada. Soninha, eu hoje te convido a fazer comigo essa visita guiada às nossas arqueologias do futuro. E eu quero começar dizendo que eu não sou um museólogo, mas eu sou um artista. E aqui e agora eu serei o seu guia. Obrigada. Esse museu é uma ação de arte e ativismo que nasceu do encontro do meu corpo com o teatro. Meu nome é Maurício, eu tenho 30 anos e nasci e cresci na Alvorada, uma das 15 favelas do Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou de uma família preta, migrante nordestina que chegou no morro lá pelos anos 60. E até hoje a minha família mora no mesmo lugar, na mesma casa. O morro é um lugar onde muita coisa acontece, a qualquer momento.
E da janela da casa onde eu cresci, eu vi muita violência acontecer. E de alguma maneira eu achava que isso era normal. Eu tinha certeza que tudo era só uma questão de sorte. A sorte de não ter nascido em outro lugar, a sorte de não levar um tiro, era a sorte que nos fazia permanecer vivos. E o teatro, além de me ensinar a falar e principalmente me ensinar a ouvir, o teatro me mostrou que a morte na favela não é uma condição, ela não é uma coisa normal, mas ela é uma operação. E aí, uns anos depois, eu estava ensaiando para uma peça e eu encontrei o mapa da violência no Brasil. E lá eu vi pela primeira vez em número tudo aquilo que eu já sabia pelo meu corpo. – 77% dos jovens assassinados são negros. Entende-se por negros os autodeclarados pretos e pardos. E 83,30% são do gênero masculino, com idades entre 15 e 29 anos, moradores das favelas e das periferias. A cada 2 horas, 7 jovens negros são assassinados no Brasil. São 84 mortos por dia, 2.540 mortos por mês, 30.660 jovens assassinados por ano. É muita gente. É uma multidão. E no meio, eu. Mas eu permaneço vivo. Nós permanecemos vivos. Diante desses números, eu olhei de novo para o morro onde eu cresci e então eu comecei a montar esse museu. Peça por peça. Artefato por artefato. E tem uma coisa muito curiosa que liga essas peças e que eu não sei exatamente qual é o nome, mas que por enquanto eu tenho chamado de necessidade de estar vivo. E é a partir dessa necessidade que a gente olha para o futuro. Esse daqui, Soninha, é um museu vivo. O Museu dos Meninos. E agora eu gostaria de apresentar 2 desses meninos para você. Então a gente vai abrir as portas virtuais do nosso museu. Ele é um site aberto ao público em museudosmeninos.com.br e lá estão todos os 30 depoimentos abertos ao público. Hoje a gente vai assistir só 2. Vamos começar então pelo depoimento do Igor Santos. Eu sou Igor Santos da Costa, sou estudante formado pela Martins Pena em arte dramática e futuramente estarei estudando letras. Durante muitos anos eu não me reconhecia como negro. E se você, por algum acaso, for em uma entrevista de emprego ou numa agência de publicidade, você vai ter na sua ficha de cadastro uma questão como essa, onde você vai ter que assinalar como negro ou pardo. Cor essa que eu desconheço, não sei de onde vem essa denominação. Por muito tempo me deixou bastante confuso, já que eu tenho um pai branco, uma mãe negra, onde eu me encaixo, já que eu não sou retinto. Eu sempre raspava a cabeça com máquina e tudo mais, e eu resolvi deixar meu cabelo para ver como é que era meu cabelo grande. E eu não gostei do resultado dele grande. Ele era muito ondulado e tal, enrolava e tudo mais. Então eu decidi, em determinado dia, alisar o cabelo por conta própria. Comprei uma guaridina e o resultado foi um desastre. Quando eu olhei no espelho, além de não me reconhecer, eu não gostei do que vi.
E daquele dia em diante eu falei, não, calma aí. Isso não é pra mim, não. Eu vou tentar deixar o cabelo crescer agora e vou ver como é que é esse processo. Minha mãe, nessa época, trabalhava como doméstica na casa de uma jornalista que tinha uma biblioteca gigante, com vários livros. A minha mãe contou desse episódio. Então, ela sugeriu um livro que chamava Cabelos de Axé. E a partir desse livro eu resolvi fazer todo o processo, né? Tava com o cabelo muito baixinho, resolvi deixar ele crescer, passar pelo Black Power, depois passar por uma trança na Go e por fim o dread. O futuro pra mim... O futuro pra mim é acordar cada dia e saber que eu ainda tenho disposição pra lutar por tudo que eu acredito. Esse foi o nosso primeiro depoimento. Vamos assistir ao próximo, que é o depoimento do Rafael Souza. Meu nome é Rafael, eu tenho 28 anos, moro aqui em Ramos e eu trabalho como vendedor. Na minha infância eu lembro muito de ficar subscrevendo as fitas do R.R. Soares com videoclipes da MTV, porque naquela época eu já gostava muito de música. A minha avó ficava meio puta quando eu subscrevia as fitas evangélicas dela com clipes da MTV. E hoje em dia a minha relação com a religião, ela hoje em dia já é meio distante, porque mesmo tendo crescido em um ambiente religioso, eu nunca vi aquilo como pura verdade, assim. Religião e política é um tema bem complicado, porque, vamos dizer, é uma coisa que para mim não tem que se misturar nunca. Porque a partir do momento em que algum religioso está no poder, ele tende a fazer com que os outros creiam no que ele acha certo. E isso pode variar para vertentes muito perigosas, como querer censurar, né? Não sei se eu posso citar, mas um caso recente que a gente teve foi do prefeito Marcelo Crivella, né? Que ele censurou uma HQ dos Vingadores só porque nela continha um beijo gay. Ele foi na Bienal e mandou recolher tudo. De acordo com ele, devia ser mantido vedado em saco preto como se fosse material pornográfico. Sendo que não é. É uma HQ de super-herói que lá na última página tem dois personagens que são gays e se beijam. E para mim isso é um exemplo claro que a gente teve recente de mistura entre crença religiosa com a realidade. Quando um religioso está no poder, ele faz isso. Ele bota o que ele acredita na cabeça dos outros e espera que todo mundo aceite. Acho que futuro para mim é meio que realização de projetos, realização de escolhas. Tudo que você decide aqui é o que vai refletir no seu futuro. Eu acho que basicamente é isso. Escolhas, projetos, realizações e esperança. É isso.
Bom, esses foram os depoimentos de hoje. Agora a gente vai ouvir a Soninha. Lembrando que o chat está aberto. Se vocês quiserem mandar comentários, perguntas, a gente vai dando início a essa nossa conversa aqui. Tá bom? Soninha, Oi. como que nós podemos escurecer o futuro? Começando como você começou, né? Se reconhecendo negro, fazendo com que outros negros se reconheçam negros. Porque muitas das vezes, né, o próprio negro não sabe qual é o seu lugar, nem na família, nem na sociedade. Ontem eu passei por uma experiência, ontem não, na segunda ou no domingo, onde na UPA, uma mulher negra com filho negro no braço, foi perguntado para ela qual é a cor do seu bebê. Ela falou parda, uma criança negra. Então, nosso povo está deficiente, ele não sabe a cor dele, ele não sabe qual é o espaço dele, ele não sabe dos direitos dele. Então, para a gente enegrecer, nós precisamos nos agrupar, porque só assim, né, quando os lobos se reúnem, o leão morre de fome. Então, nós precisamos nos agrupar. Essa, eu acho que é o início de tudo. Nós temos força, nós temos poder. Nós viemos de uma geração que queimamos caravelas, cafezais. Nós não costumamos não lembrar do que o nosso povo passou para estarmos aqui hoje, entrando no ônibus. Soninha travou, fui eu. E acho que foi a Soninha que travou. Achei que tinha sido eu. Vamos ver se Soninha volta. Esse momento pandêmico, né? Que a gente fica dependendo dessas ferramentas para a gente estar junto. Vamos ver. Ih, caiu mesmo. Vamos ver se ela volta. Ela travou, ela já deve estar voltando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, queria já aproveitar e fazer um convite. Na sexta-feira agora, dia 26, às 10h30 da manhã, eu vou fazer uma performance chamada Arqueologias do Futuro, aqui também pelo Zoom, que é uma atividade artística complementar a esse encontro aqui. Então, vocês todos estão convidados, vai ser pelo Zoom, 10h30 da manhã. A gente vai mandar o link pro Luiz Melo, e aí vocês podem pedir para ele o link, ou também vocês podem acessar as redes do Museu dos Meninos em @o Museu dos Meninos. A gente vai pôr aqui no chat as nossas redes, e a gente vai fazer essa ação, essa performance. Então, estão todos convidados. Também sigam o @Pandêmica Coletivo, que é o nosso parceiro, e lá nas redes, tanto do Pandêmica quanto na do Museu dos Meninos, vai estar o link para vocês acessarem a performance. A Soninha ainda não conseguiu voltar. Vamos esperar mais um pouco. Deixa eu... Mas eu vi que alguém... a Márcia disse que internet em Petrópolis tem suas dificuldades. Eu acho que está sendo assim, né, em todo o Brasil, né, Márcia? Que é uma loucura. Acho que ninguém está
tá dando muito conta, nem as próprias máquinas, né, do excesso de virtualidade que a gente tem vivido no último ano, principalmente, né? Vamos esperar mais um pouquinho, ver se a Soninha consegue voltar. A gente vai dar uma ligadinha para ela aqui para ver se ela precisa de alguma ajuda. A gente já está aqui falando com ela, ela já deve voltar em instantes. Márcia, é desesperador, né? É muito tenso. Mas eu acho que, vamos ver, parece que ela voltou aqui. Ah, ela voltou. Peraí que eu vou... Eu acho que tá bem instável a conexão dela. Vou tentar mais uma vez, que ela já tá aqui na sala com a gente, deve estar ouvindo, mas não tá conseguindo falar. Essa vida de pandemia, né? Estamos aqui tentando ainda. Acho que é o tempo de quem precisar pegar uma água ou a gente começar aqui uma conversa. A Márcia tá aqui falando com a gente. Tô vendo que tem um monte de gente aqui na sala. São todos alunos e professores. Como é que me digam quem está aqui na sala? Gabriel de Souza está falando aqui que é aluno. A gente está tentando continuar a nossa conversa com a Soninha. Ela está tentando entrar. Essas coisas acontecem, né? Infelizmente, nesse momento, a gente está dependendo exclusivamente dessas plataformas aqui para a gente se encontrar, estar junto. Acho que isso que a Soninha começou a falar é muito importante sobre esse agrupamento, né? Sobre poder estar junto. E Soninha conseguiu voltar. Eba! Peraí que a gente vai ligar seu som. De novo, eu fui liberar e você liberou ao mesmo tempo. Peraí. Tenta de novo, Soninha. Liberar o som. Acho que foi, né? Agora sim. Oh, Eba! não, essas internet baixa renda é terrível, né? E não, assim, acho que todas as internets hoje, assim, nenhuma tá suportando muito, né? Eu tava falando, esse excesso, né? A gente tá... você tava falando sobre
essa importância de se agrupar, né? De estar junto. E aí hoje, basicamente, a gente depende dessas plataformas para a gente estar junto, né? E aí essas plataformas são super instáveis, né? Mas essas coisas mesmo que acontecem. Baseado nessa nossa união, que eu falo que nós temos mesmo que nos agrupar, nós também temos que tomar cuidado com as armadilhas, né? Porque isso também acontece muito quando nós estamos nos agrupando. Então, nós temos também que ter esse cuidado, né? Principalmente com os lobos com pele de carneiro. Porque tem muito capitão do mato por aí, né? E só entende a dor preta quem é preto. Total, Soninha. Total. Soninha, tem uma pergunta para a gente retomar a nossa conversa aqui, que queria te perguntar assim, como que realizar, quer dizer, ser parte de uma resistência negra numa cidade como Petrópolis, né, que tem toda uma história imperial, né, imperialista, assim. Como que é? Queria que você falasse um pouco da sua experiência enquanto artista, ativista aí em Petrópolis. Então, eu nunca tive um bom currículo, né? Ou eu não sei se eu tinha um bom currículo. Porque o único currículo que eu tinha era uma bunda grande, sabia sambar, tinha um movimento no meu corpo que os meus ancestrais sempre deixaram, que é movimentos afro, movimentos religiosos. Então, esse era o meu currículo. Então, foi com esse currículo de mulata de exportação que eu saí do Brasil. Mas só que esse peso não era o peso que eu queria carregar. Eu sentia que eu tinha muito mais do que isso. E foi aí que eu comecei, mesmo viajando, né, estudar sobre a história do meu povo, estudar o que meu povo tinha a oferecer, o que eu poderia marcar naquele lugar tão longe, a negritude, né? E foi quando eu comecei a fazer folclore brasileiro, dança afro. E aí veio o sentimento de quando chegar aqui, produzir a mesma coisa, abrir uma casa para interagir, valorizar, apresentar toda a cultura do nosso povo para essa sociedade, buscando raízes. Só que a demanda do povo petropolitano é muito grande. Eles não se consideram pretos. Então, o que acontece muitas vezes na Rani? Em festa de gente branca. Então, essa demanda eu ainda tenho. Eu ainda tenho essa demanda. A curiosidade do povo branco com relação ao povo preto. Então, a coisa caminha muito devagar. Muito devagar. Porque algumas pessoas que ainda têm alguns movimentos na cidade, eles querem monopolizar o movimento. E não é assim, né? O nosso povo, né, ele gosta de espaço, né, ele gosta de ficar livre, ele é um povo criativo, ele é um povo de sangue quente. E muitas vezes eu usei as armas que tinha, que era o grito, que era no grito, ou muitas vezes eu usei o deixa pra lá. Ah, vou deixar pra lá. Só que uma mulher do Ogum não fica assim por muito tempo, né? Ela pegou as armas e saiu realmente para captar pessoas nos bairros, mostrar alguma cultura, trazer para a Rani. E foi assim que tudo começou. Mas eu falo para vocês que é muito difícil. É muito difícil. Muitas vezes eu tenho que voltar no grito, né? Porque a mulher preta tem a fama de barraqueira, né? Mas eu não faço barraca, eu faço mansões.
Maravilhosa. Maravilhosa. Soninha, fala um pouco mais sobre a Rani, como foi que surgiu, como é que é a atuação dela, né? Como é que surgiu a Rani, assim, como é que... Então, a Rani surgiu de meter o peito, meter o pé na porta e começar a fazer alguma coisa. E o espaço, a dificuldade aqui é muito grande. Para você alugar um galpão, tá lá no contrato, a fichinha. Um fiador, mas quando vem que você é preto, precisa de 2 fiadores. Então, essa demanda eu já comecei desde o início. Então, para alugar um espaço, já foi complicado. Manter esse espaço foi mais complicado ainda. Mas eu tive dias de ajoelhar na sala da Casa Rani e chorar muito, muito. E pensar, é isso mesmo? É isso mesmo, eu estou no caminho certo, mas a espiritualidade esteve presente na minha vida a todo momento. Em muitas ocasiões na minha vida, eu vi materializada os nossos deuses africanos ali, na minha frente. Porque você, com eventos prontos, de oficinas e tudo, eu fazia sozinha nesse momento. Eu tinha colaboradores, eu falo que a Rani nunca esteve só, mas a cabeça que estava ali nos eventos, nas performances, sempre era minha, né? A mão de obra que eu tinha eram de amigos que, olha, eu estou com você, para o que der e vier. Mas a dificuldade foi imensa. Foi imensa. Muitos eventos assim, prontinhos, esperando o povo não comparecia. Então, como eu te falei no início, essa corrente, nós precisamos fazer essa corrente, essa colcha de retalho. Vocês virem para cá, nós vamos para lá, vamos acrescentar um ao outro, porque a dificuldade é diária. E eu não vou me sucumbir a esse povo branco petropolitano. Isso é muito forte, né, que você falou. Eu achei muito bonito quando você começa a falar e aí você traz essa noção e essa filosofia do aquilombamento, né, de estar junto para que a gente se reconheça, aqueles que não se reconhecem ainda, né, e para que a gente se fortaleça entre si e fortaleça as nossas redes, né? Porque eu pelo menos acho que as redes são coisas muito importantes, principalmente para a construção e para a preservação desses espaços, né? Esses espaços de criação, esse espaço de resistência, né? Para que eles consigam existir e continuar existindo. É muito importante que exista, né, uma rede em torno da gente, né? Tem uma pergunta aqui da Márcia do Amaral que diz, ela perguntou onde funciona a Casa Rani aí em Petrópolis e o que a Rani promove enquanto eventos para agregar a comunidade negra de Petrópolis. Então, a Casa Rani, no momento, está fechada devido à pandemia, né? É na rua Pedro Elmer, no Cascatinha, 147, está fechado. A ideia, o que eu tive agora, na época de pandemia, é mudar o de endereço, indo morar no próprio local. Porque eu vou ter um custo menor, porque a Rani não tem ajuda de custo nenhum. Então, eu estou querendo mudar de endereço, morar no local e continuar com os eventos. A Rani tem oficinas, em geral, oficinas de turbantes, oficina de costura, oficina de balé para crianças carentes, oficina dança de matriz africana, moda, maquiagem, né? Querendo dar alguma chance de entrar no mercado de trabalho.
Fora isso, nós fazemos eventos culturais grandes. Por exemplo, eu fecho um domingo, onde é o dia do acarajé. Falamos sobre acarajé, porque muita gente gosta do acarajé, mas não sabe que o acarajé é uma comida religiosa, né? Então, não é só oferecer o dia do acarajé, é falar sobre o acarajé, falar sobre a história do acarajé, onde o acarajé está representado na nossa espiritualidade, na nossa religião. E nesse dia temos oficinas de atabaque, contação de história para crianças, falamos sobre a saúde da mulher negra. Então, é um domingo na Rani. Temos sempre atividades assim. E a Rani já está com mais de um ano, né? Legal. Legal, Soninha. Soninha, eu queria te perguntar também de uma coisa que eu fiquei muito curioso, sobre essa tua experiência levando a cultura afro-brasileira para o Japão, onde você viveu por 10 anos, né? Fala um pouco como é que foi isso, como é que você foi parar do outro lado do mundo e como é que foi essa experiência lá, assim? Tudo aconteceu muito que mágico, né? Petrópolis tinha uns concursos de moda, de beleza, né? E esse concurso precisava de uma mulher negra, né? Que na época era mulata, que eles falavam, morena e loira. E eu participei desse concurso. Como participei de vários concursos, mas nunca ganhei, ficava sempre em segundo lugar, a gente já sabe o porquê, né? Então, nesse concurso, no júri, tinha um advogado chamado Célio Barbosa, que tocava trombone, tinha uma relação de amizade com um dono de uma boate em Tóquio. E ele, no final do concurso, perguntou simplesmente se eu queria ir para lá como mulata exportação, né? Samba. Eu não pensei duas vezes. Era a minha chance, né? Mas eu deixei bem clara que puta eu seria no Brasil, que seria mais fácil ser puta na minha cidade, no meu país, do que ser puta lá do outro lado do mundo, né? Então eu já deixei isso bem claro para ele, né? Isso não impediu que eu recebesse várias propostas fora do Brasil lá, né? Mas isso eu nunca sucumbi isso, né? Eu sou uma mulher de resistência. Eu treco com quem eu quero, na hora que eu quero, como eu quiser. Então, eu vi que eu tinha muito mais a oferecer naquela boate do que simplesmente um biquíni, um samba, sentar e conversar e acender cigarros. Então, eu vi que eu cantava. Eu lembrei que, quando cristã, eu tocava piano e cantava na igreja. Comecei a cantar. Depois, eu comecei a perceber que eu poderia, quando eu comecei a estudar, né, ler sobre a mulher negra, ler sobre preto, né, eu comecei a ver que meu corpo ele produzia movimentos que eu poderia colocar. Porque quando eu fui para lá, eu tinha acabado de me iniciar no candomblé. Então eu vi que meu corpo se movimentava e eu poderia botar isso em muitas performances. Então tinha uma performance de macumba, tinha performance de nordestino, e aí eu fui criando. Só que com esse tempo, como eu ficava lá 6 meses, voltava, eu ficava mais um tempo e voltava, eu comecei a formar mulheres aqui para levar comigo. Sabe? Então, essa colcha de retalho começou assim. Eu levando mulheres e as mulheres fazendo folclore brasileiro, dança brasileira, dança afro, e assim se criou uma rede muito grande. Depois eu resolvi parar, porque eu pensei, agora eu preciso, né, cuidar de mim, construir uma família. Embora eu já tivesse uma filha, a qual eu deixei aqui com 2 meses, eu resolvi mudar toda essa perspectiva e larguei o Japão para lá e comecei a viver aqui e mostrar tudo isso aqui. É o que eu te falei, né? Quando se fala em sair do Brasil, uma mulher preta, a primeira coisa que pensa é ser puta. Isso é muito triste. A gente ter que provar a todo momento que é capaz de ser algo mais. Isso é muito triste. E isso parte de casa, né? Porque muitos parentes, quando eu cheguei com as minhas fotos, eles viram, mas foi isso que você foi fazer lá? Ser vestida de africana, nordestina, mas foi isso? Então, essa imagem é muito triste. Quando eu estou na Rani,
Muitas vezes a Rani, para eu manter a Rani, eu alugo a piscina, eu alugo para aniversários, casamentos, produzo casamentos, né? E aí as pessoas, as mulheres chegam perto de mim e falam: como é que você conseguiu isso aqui? Você ganhou na loteria? Você é viúva de algum rico? Então eles nunca pensam que, porra, essa preta está trabalhando pra cacete aqui. Ela está trabalhando a beça para manter a piscina limpa, a casa arrumada, o gramado cortado. Não, eles pensam sempre algo atrás do que você está fazendo. Você nunca é capaz. E é assim que acontece. Quando se abre a porta da Rani, eu posso falar com a patroa. E muitas vezes é uma mulher preta. Então, essa dificuldade é muito grande. Eu sei que outras mulheres passam a mesma coisa que eu. Mas nós precisamos fazer com que nossos corpos sejam respeitados, nossos direitos sejam garantidos. Isso é quase um clichê, né, Soninha? Esse tipo, você foi falando de todas essas coisas que você foi, né, que você passou e ainda passa, são tão clichês como essa, né, essa imagem que ainda nos persegue, né, né, seja da puta, do último empregado, né? A gente nunca está para essa sociedade branca em um status de igualdade, né? Assim, sempre tentam nos deixar mais simples, no sentido de que a gente não tem complexidade, de que a gente não pode ser uma outra coisa que não essa que foi construída sobre a gente, né? E aí tem uma pergunta também que a Márcia fez para mim, mas que eu gostaria de estender ela a você também, porque acho que é um ponto que eu achei muito importante de ser colocado para a gente pensar aqui rapidinho, que ela disse assim, quando a gente ia voltar, né? Ela falou assim: Maurício, conta pra gente o que te levou a ser um artista, um ativista, mesclando seu ativismo com arte e criar o Museu dos Meninos. O que te despertou para essa possibilidade? Eu achei muito legal essa pergunta sobre esse ponto, né? Assim, o que que me levou, e também estendo essa pergunta a você, Soninha, o que que nos levou a ser ativista, mesclando isso com arte, né? Isso. Fala. Foi quando eu percebi que o povo branco nunca construía nada e eles sempre se apropriavam do que é nosso. Então, eu resolvi passar isso para a minha linguagem do corpo, passar isso, né, me promover como artista e falar com essa linguagem do corpo. Porque gritar só não estava adiantando. Então, eu acho que foi daí que eu comecei a me incorporar como artista preta. Eu acho que foi por aí. As pessoas, muitas vezes, nos julgam por serem agressivos, né? E eu fui muito agressiva durante a minha vida. Eu acho que o tempo todo eu vesti uma couraça. Eu fui agressiva quando morei na rua com meu filho, nessa selva de pedra que é essa cidade. Eu fui agressiva porque eu estava ferida, só isso. Eu estava ferida. Então, era a minha maneira de me poupar, de poupar meu filho. Hoje eu moro num lugar privilegiado na cidade, onde a minha rua só tem preto, só tem branco. E quando eu mudei para cá, eles fizeram uma aposta que em 3 meses eu não conseguiria ficar aqui. Eu moro numa casa onde eles jogam tudo na minha casa.
Eu moro num lugar que quando eu saio, eu digo que eu me pinto para a guerra na hora que eu saio de casa. E eu falo para o meu filho, leva documento. Às vezes, muitas vezes, eu esqueço de falar para ele, vai com Deus. Porque na rua que eu moro, a todo momento, ele é como uma dura, né? E agora, como ele é psicólogo, ele tem que provar que a carteira dele é verdadeira, então é muito difícil. Então, são essas feridas que eu lambi sempre e resolvi repartir, compartilhar tudo isso como atriz, como mulher preta, como mãe, que já foi molestada, sabe? Então, sempre foi isso que me impulsionou. Mas, apesar de tudo, a espiritualidade é a fé. Porque só a fé e a espiritualidade nos mantém de pé. Porque sem ela, eu não estaria aqui hoje. É muito forte te ouvir, assim, ouvir você falar disso. E aí acho que também um pouco, né, respondendo rapidamente a Márcia, assim, no meu caso também, acho que me parece um pouco com isso que a Soninha falou, assim, misturar arte e ativismo é quase que uma necessidade, assim, né? Não é necessariamente, no caso não foi uma escolha, mas uma necessidade, assim. Acho que são as formas que a gente, que eu criei e que a gente cria, né, Soninha, para continuar vivo. Assim, é a nossa, né, resposta a esse genocídio diário que a gente vive, né? Não só em relação a toda a um histórico racista desse país que atualiza as formas de nos matar diariamente, e hoje a gente ainda vive uma má gestão de uma pandemia que está matando mais de 3 mil pessoas por dia. E a gente sabe muito bem que a maioria dessas mortes tem cor, tem uma classe social específica, e o que a gente faz de muitas maneiras é tentar subverter a morte, né? Através da arte, através disso que a gente está fazendo e construindo. É muito lindo te ouvir, Soninha. É muito emocionante, dá um gás de vida novamente, assim. A gente está chegando no final do nosso encontro e eu queria te fazer uma última pergunta. O Museu dos Meninos é um exercício de futuridade, né? E não existe futuro sem passado e sem esse encontro. Fico muito emocionado e muito grato de poder estar aqui agora conversando com você, uma mulher que caminha e que abriu com tantas outras e com tantos outros e outros, abriu caminho para que eu pudesse estar agora aqui andando. E aí eu queria eu fiquei emocionado, desculpa. Queria te perguntar, Soninha, o que é futuro para você? O futuro, para mim, é uma esperança, né? Não podemos nos sucumbir a esse ódio, né, que nos invade. Temos que se transformar em combustível para seguir lutando contra toda forma de opressão. O futuro é combustível. Nós temos que transformar em combustível. O futuro é não deixar que nos matem. É não deixar que acabem com
com nossa história. Um detalhe só rapidinho, quando eu passo na Praça da Liberdade, onde a Praça da Liberdade é um ponto de referência onde escravizados compravam a liberdade de outros escravos, e eu vejo Zumbi, Dandara e Alcatuno, na porta do Zumbi, Dandara e Alcatuno, esqueci agora. Esqueci. 3 referências nossas, né, de nossos ancestrais, na porta do banheiro da Praça da Liberdade, onde eles mijam nos nossos antepassados, Alcatuno. Eles mijam nos nossos antepassados em plena Praça da Liberdade. E quando eu chego ali, o meu corpo vai ao chão sempre. Eu choro muito, eu não consigo. Minha vontade é de tomar uma atitude, ser presa, mas que se dane, mostrar, sabe? Que eles não respeitam o nosso povo. Então, o que nós podemos fazer é isso. Nos agruparmos, ficarmos mais fortes, não deixar que eles acabem com a nossa história, com o nosso povo. Eu cultuo nossos ancestrais, eu reverencio nossos ancestrais, para que um dia eu possa ser reconhecida no Orum por eles. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa live, do nosso encontro. Eu queria agradecer, Soninha, você, e dizer que você não precisa esperar chegar até o Orum para ser reverenciada, não. A gente aqui reverencia você com o maior amor, admiração e honra. Assim. Eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, por esse esforço de você estar aqui fazendo esse encontro com todas as questões de internet, com toda a situação da Covid, né, que você está agora passando. Muito obrigado por essa força, por tudo que você produz de pensamento, não só para a cidade de Petrópolis, mas para todos nós. Desce isso tudo e chega até a gente aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero fazer um convite a todos, novamente, que na sexta-feira agora, dia 26, às 10h30 da manhã, eu vou apresentar a performance Arqueologias do Futuro, que é uma ação artística complementar à live que a gente fez aqui hoje. É pelo Zoom, é de graça, a gente vai mandar o link para os professores e aí eles podem compartilhar com vocês. O link também vai estar disponível nas redes, tanto do @o Museu dos Meninos e no @Pandêmica Coletivo. Esse projeto foi feito em parceria com o Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Eu quero agradecer muito à Escola Estadual Irmã Cecília Jardim, aos professores, à equipe de coordenação e direção, ao professor Luiz de Mello e a todos os estudantes por estarem aqui hoje e terem ficado com a gente até agora. Muito obrigado, Soninha. Juntos aqui nós lançamos algumas ideias para escurecer esse futuro que anda tão nebuloso para todos nós. Eu, para encerrar, faço minhas as palavras do poeta Rincon Sapiência: os pretos é a chave, abram os portões. Axé. 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 Umbutu. Obrigado, gente.